Bem, pessoal, então, continuando o conteúdinho, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem, tudo tranquilo. Então vamos continuando ver nosso conteúdo. Hoje vamos dar uma introduçãozinha do que é a termoquímica. Vamos entender o que é a termoquímica, tá bom? Então, a termoquímica é um conteúdo muito amplo dentro da química. Na faculdade você aprende termoquímica durante um ano inteiro, você vai continuando vendo a termoquímica. E daí você vai ver toda a parte teórica que está envolvida nela, tá bom? Então é muita coisa que está envolvida dentro da termoquímica. Todos os cálculos relacionados a ela, você fica muito tempo entendendo a termoquímica. Aqui a gente vai passar em uma videoaula de poucos minutos uma introdução do que é a termoquímica, porque ela é muito complexa e muito grande de ser entendida como um todo. Mas é assim, o que a termoquímica estuda? As reações químicas que têm envolvimento de calor. A termoquímica estuda as reações químicas com envolvimento de calor. Por favor, venha ver se a tinta está funcionando bem. Então, de acordo com a termoquímica, nós temos dois fatores que podem influenciar o calor de uma reação. Ela pode ser exotérmica ou endotérmica, tá bom? Então, de acordo com a termoquímica, a reação pode ser exotérmica ou endotérmica. Então, o que é a reação exotérmica? Aqui, por favor. O vermelho está sentindo. Exotérmica, ela libera calor. Ou seja, está liberando calor é porque esquenta. Tá bom? Então está esquentando, está liberando calor, eliminando calor. Então, de acordo com as reações exotérmicas, o que nós temos? Queimar carvão. Vamos fazer um churrasquinho lá, queimou carvão. Queimou carvão é exotérmico. Queimou gás, exotérmico. Todas as queimas, todas as combustões, que é o nome correto científico para queima, são exotérmicas, tá bom? O que mais que poderia ser exotérmica? Uma reação, por um exemplo, de uma explosão de dinamite, extremamente exotérmica e rápida. Além disso, nós poderíamos ver as questões que estão relacionadas a misturar ácido e base, dissolver soda na água. Todas são reações químicas que elas liberam calor, que você sente ela esquentar, tá bom? Então, e endotérmica é o contrário. São as reações que absorvem ou precisam de calor. Tá bom? Então, a reação exotérmica, ela libera calor. A reação endotérmica absorve ou precisa de calor. Então, a gente pega o seguinte, vamos pegar um exemplo aqui, então, de uma reação química que absorva ou precisa de calor. Cozinhar alimento. Como que se cozinha alimento? Com o calor. Então, precisa de alimento, precisa de calor para cozinhar alimentos. Vai cozinhar arroz, vai fritar um ovo, vai assar pão. Todas são reações químicas que precisam de calor para acontecer, tá bom? Ela pode até esfriar a reação quando você mistura de tanto fator que ela pode estar envolvida, que ela pode precisar resfriar até. Um exemplo seria a mistura de ureia e água. Se eu misturar ureia e água, alguns de vocês talvez já tenham feito isso. Se eu misturo ureia e água,
ele esfria, faz um gelo químico, o pessoal diz, de tão frio que fica. Por quê? Porque ele está absorvendo calor. Situações cotidianas que a gente vê fenômenos exotérmicos e endotérmicos, tá bom? Primeira situação. Eu estou no hospital, vocês veem que antes de dar uma injeção, né, ou até no posto de saúde, vão dar uma injeção em vocês ou uma vacina. O pessoal pega e passa em cima da superfície álcool. Por que passa álcool? Vão dizer, porque é um agente que vai eliminar a bactéria, vai eliminar qualquer tipo de contaminante que tem ali. Então é um agente para combater isso. É antisséptico. Verdade. Mas tem outro fator que influencia. Se você passa o álcool, como nós vimos na videoaula anterior, o álcool ele é uma substância volátil, evapora com facilidade. Se você passar ali, vai tirar um pouco do calor ali. Ele vai fazer com que o calor que esteja ali seja destinado para evaporar o álcool, pela volatilidade dele. Então, como ele vai roubar calor ali, o que vai acabar acontecendo? Vai ficar mais frio ali e você sente menos dor onde está mais frio. Quanto mais quente, você sente mais dor. Então, acontece isso. Gelol. Vai lá jogar um futebolzinho, você foi jogar um vôlei, praticar um esporte, machucou. Então, a hora que está quente ainda está, mas a hora que esfria vai dar aquela dor. Então, você passa imediatamente o gelol para retirar o calor ali, para parar a dor naquele momento e você continuar jogando. Porque o corpo está quente, mas o local esfria um pouco. Então o gelol funciona dessa forma. Ele é um tipo de éter também que você passa ali. O pessoal usa doutorzinho, né? Todas as substâncias são assim. Outra situação cotidiana. Você vê com exotérmico e endotérmico. Então o exotérmico está perdendo calor, que libera calor, mas ele perde para algum lugar. Isso que eu quero analisar com vocês. E o endotérmico está ganhando esse calor. Tá. Então você foi passear no verãozão e tomou aquela chuvona. E a roupa secou no corpo. Do ponto de vista da roupa, para ela secar, ela ganhou calor ou perdeu calor? Ganhou calor. Então, se ela ganhou calor, a roupa está num fenômeno endotérmico em relação ao corpo. Mas ganhou calor de quem? Do corpo. Então, o corpo foi quem perdeu o calor. Perdeu para a roupa. Então, se ele perdeu para a roupa, ele perdeu do ponto de vista da transformação, ele é exotérmico. Então, nós temos uma grande quantidade de fenômenos que nós temos envolvidos aí nessa questão, exotérmico e endotérmico, tá bom? Então, dentro desse conteúdo tem muita coisa legal para a gente estudar. Então, o que é exotérmico, o que é endotérmico? E quem que vai estudar a quantidade que esquenta ou que esfria? É a chamada entalpia. Entalpia, chamado por H ou ΔH, é a medida da quantidade de calor. Então, é um valor. Então, ele esquentou, ele esfriou, ele é estudado pela termoquímica. Mas aí a gente vai analisar. Esquentou quanto? Esfriou quanto? Então, isso é estudado pela termoquímica e é determinado pela entalpia. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Ele está fazendo vários exemplos, gente, dentro dessa videoaula. Tá bom? Então, ó, aqui eu estou queimando gás de cozinha. Isso aqui é o propano, estou queimando na presença de oxigênio, liberando gás carbônico e água. Toda reação de combustão que não seja hidrogênio e de carbono precisa de oxigênio, vai formar gás carbônico e água. Isso aqui é uma reação de combustão. É um dos tipos de entalpia, entalpia de combustão. Então aqui, ó, mas o que eu queria mostrar para vocês? Que precisa de oxigênio para queimar, que toda queima libera gás carbônico e água, mas o principal aqui, ó. Quando você olha o ΔH,
esse valor vem pronto para vocês, tá bom? Ele vem pronto esse valor para vocês. Tem como calcular? Tem, mas alguns valores vêm tabelados. Tem algumas videoaulas quando eu tenho que passar o conteúdo completo sobre os cálculos termoquímicos, que daí eu passo todos os tipos de cálculo de entalpia, tá bom? Mas aqui, ó, o ΔH vale menos 530. O que eu queria passar para vocês analisarem aqui, ó. Menos 530, ele é exotérmico ou é endotérmico? Quando é menos, ele está perdendo, liberando calor. Então, sempre que ele for menos, ele é exotérmico. Tá bom? Sempre que ele for menos, ele é exotérmico. Tá bom? Vamos pegar um outro. Vou colocar como exemplo A. Estou anotando aí, vamos ver se tem alguma dúvida. Não se assustem com a unidade aqui, gente. KJ é quilojoule, medida de energia. Cacau é quilocaloria, tá bom? Então KJ é quilojoule, cacau é quilocaloria. Vocês devem ter ouvido falar disso também dentro da física. E no rótulo de alimento, como a gente vai ver daqui a pouco, a atividadezinha, ele também envolve isso. Então aqui é o seguinte, ó. Então, exotérmico, endotérmico, tá bom? Então aqui, ó, ele é mais. Se ele é mais, ele é endotérmico. Tá? Quando é menos, ele é exotérmico. E quando é mais, ele é endotérmico. Mas esse valor não importa. O que importa é o sinal. Tem um exercício lá que eu propus para vocês, que é justamente isso. Que é o exercício 1. É só para você dizer se é exotérmico ou endotérmico lá. Quando é menos, não importa o valor, é exotérmico. Quando é mais, não importa o valor, é endotérmico. Significa que ele está liberando ou absorvendo calor. Está perdendo ou ganhando calor. Ok? Temos dois fatores que influenciam a velocidade de uma reação. Então, ó, fatores que influenciam a velocidade. Antes, só vou citar para vocês. Isso aqui é uma reação de decomposição. Mas nós temos vários tipos de reações estudadas na termoquímica. Então tem a reação de combustão, que é aquela que eu estou falando que é de queima. Tem a neutralização, que como nós vimos na aula anterior, ela é ácido-base. Nós temos ainda reações do tipo solução, quando dissolve alguma coisa, tá? E temos reações do tipo de formação, quando junta duas coisas para formar uma só. Tá? Fatores que influenciam a entalpia são dois. Primeiro, estado alotrópico. O que vem a ser o estado alotrópico? As substâncias existem sob duas ou mais formas na natureza, tá bom? Então vou pegar três exemplos aqui, tá bom? Então, primeiro exemplo, o carbono. O carbono existe sob duas formas na natureza. Não sei se vocês lembram, já analisaram. Mas o carbono existe na forma de somente carbono, grafite e diamante. O carbono grafite é assim. Se eu aquecer o grafite numa alta temperatura, numa alta pressão, todo o grafite vira diamante. Nós somos feitos de carbono. Então, se eliminar todos os outros elementos, nós viramos só um carvãozão, grafite. Se a gente manter sobre alta temperatura, uma alta pressão por muito tempo, nós podemos virar diamante. Grafite e diamante, qual é? É a mesma fórmula que eles têm a composição, que muda a estrutura cristalina deles.
Qual deles é o mais abundante, o mais fácil de achar? Grafite, né? Senão... E por causa disso até, que daí o diamante é mais raro de ser, ele é mais raro de ser encontrado, ele fica tão valioso, tão caro, por causa disso. Outro estado, nós temos o oxigênio. O oxigênio existe sob duas formas na natureza. O gás oxigênio e o O3, que é chamado de gás ozônio, lá da camada de ozônio, que protege a gente, nós, seres vivos na Terra, dos raios ultravioleta. Radiação ultravioleta. Qual é mais abundante para nós? Oxigênio, né? Ainda temos, vou citar agora, tem o enxofre rômbico monoclínico, que é famoso, e tem o fósforo. Branco e vermelho, são duas cores, branco e vermelho. E daí o fósforo cinza, professor, ela é uma adaptação do fósforo que é feita com relação à natureza, né? Então o homem modifica ele para poder utilizar. Então o fósforo cinza é um ajuste da indústria química de fósforos do fósforo branco, tá bom? Para poder utilizá-lo. E o branco é mais abundante, tá bom? Que foi o primeiro a descobrir a utilização do fósforo no estudo da tabela periódica. Como eu mostrei aquele vídeo para vocês, o cara ficou bem famoso. É um sueco. Então, essa é a primeira questão, estado alotrópico. O que é alotropia? Quando uma substância existe sobre mais de uma forma na natureza, tá bom? Outra questão é o estado físico. No estado físico, a gente lembra dos três estados físicos principais da matéria: sólido, líquido e gasoso. Tá bom? São os três estados físicos principais da matéria. Então, talvez vocês lembrem das mudanças de estado físico. Vou citando para vocês, ó. De sólido para líquido é chamado fusão. De líquido para gasoso podem ter vários tipos: vaporização, ebulição, calefação, que é a transformação de líquido para gasoso, quando eu esquento. Nós vimos isso também na videoaula passada. De gasoso para líquido, condensação. De líquido para sólido, solidificação. E a passagem direta do sólido para gasoso ou do gasoso para o sólido é chamado de sublimação. Como por um exemplo as bolinhas de naftalina lá, que antes era muito utilizado, né? Então você era a bolinha de naftalina, ela ia sumindo, mas ela não ficava líquida. Ela passava direto do sólido para o gasoso. Isso se chama sublimação. Pois bem, então essas são as mudanças. Nem vou escrever os nomes aqui para não confundir vocês. Vocês podem pesquisar na internet, se quiserem me perguntem que eu passo de novo ou falo de novo, tá bom? Voltem o vídeo também, que eu falei, né? Aqui é o seguinte. Quando eu estou passando do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ele ganha calor, né? Então eu tenho o gelo, por um exemplo. Para derreter ele, eu tenho que esquentar, precisa de mais calor. E para ferver, precisa de mais calor ainda. E o contrário vai acontecer, ó. Se ele está gasoso, por um exemplo, a chuva, as nuvens de água, de chuva, passam para o líquido. Para isso, ele vai ter que perder calor. Vai precisar de menos calor. Então eu estou líquido, água, quero deixar gelo, vou colocar no congelador, então vou retirar calor. Então sempre que eu tiver transformação nesse sentido, de sólido para líquido, de líquido para gasoso, ele é endotérmico. E quando eu estou indo no sentido de gasoso para líquido, líquido para sólido, ele é menos calor, ele é exotérmico. Então a gente analisa o seguinte, gente. Qual é o estado de menor energia da matéria? O sólido. E o maior, o gasoso. Por causa disso, você vai fornecendo calor para passar do sólido para o gasoso. Situações cotidianas que a gente vê isso. Então, a gente analisa assim por um exemplo. Olha. O derretimento do gelo é exotérmico ou é endotérmico?
Então, derretimento do gelo. Derretimento é do líquido para do sólido para o líquido. Então, eu vou ter que esquentar. Então, tá indo para cá. Então, é endotérmico. A chuva tá indo do gasoso para o líquido. Então, eu estou perdendo calor. É exotérmico. Você vai analisando assim situações cotidianas que tenham mudança de estado físico para ver se elas são endotérmicas ou exotérmicas no nosso dia a dia, tá bom? Então a gente vai continuando aqui falando sobre a questão agora que falta, da questão entender um pouquinho de aonde que a gente tem os cálculos termoquímicos. Essa é a parte mais teórica. Esses dois fatores são fatores que influenciam a entalpia. O estado alotrópico, que é a forma como o elemento existe na natureza no seu estado simples, e os três estados físicos principais da matéria. Pois bem, dos cálculos termoquímicos, eu vou passar para vocês, por enquanto, os dois mais simples que existem, tá bom? Que é mais aplicação que a gente tem a mais. Como sempre, eu vou mais para o lado da aplicação, onde que vocês usam isso no dia a dia. Então, assim, eu passei para vocês dois cálculos termoquímicos que é importante vocês conhecerem, tá bom? Vou apagar aqui. Espero que vocês tenham entendido tudo, essa parte de exotérmica, endotérmico. Termoquímica, ela sim, eu passei para vocês ela bem basiquinha. E mesmo assim eu não acho conteúdo tão simples, tá bom? Então, aqui a gente deu uma resumida bem grande em pouco tempo, né? Então, daí a gente teria como analisar isso bem mais detalhado e de uma forma bem mais complexa, tá bom? Tem como analisar isso, sem sombra de dúvida. Tem como complicar um pouco isso, sabe? Entenda, por favor, que isso aqui é um assunto dentre os mais difíceis dentro da química. Aquela parte de reação, o pessoal não entende, e reação ainda vai. O problema é isso aqui, em termos de estudo mais aprofundado, porque reação é meio básico, então a pessoa tem que aprender o básico, e daí, claro, vai aprendendo especificamente o que você precisa. Termoquímica dá para complicar bastante. Então, assim, dentro da termoquímica, a gente analisa o seguinte, que uma das aplicações que nós temos é para carros flex, tá bom? O que é um carro flex, normalmente? Quando ele abastece com dois tipos de combustível. Quais os dois tipos mais comuns que nós temos? Álcool e gasolina, né? Tem outros tipos, tem o gás natural veicular, GNV, que é vendido, por um exemplo, eu já vi venda dele em Curitiba. Então tem para vender, sai mais barato, mas pode agredir mais o meio ambiente. Se bem que a gasolina agride bastante o meio ambiente também. Só que tem a questão é que ele é meio perigoso, ele tem que ter um invólucro em volta dele, porque se bater pode explodir, né? O gás ele tem o problema de com um choque explodir mais facilmente que a gasolina, porque já está no estado gasoso, então ele já está no estado energético de maior energia. Quando você explode, bate nele, pode surgir uma faísca que ele já imediatamente ele já nem pega fogo, ele já explode direto. Tem que tomar cuidado. Mas o carro normal, flex, ele tem álcool, etanol, né? E ele tem gasolina. Tá bom? Então, as situações problema cotidiano, vamos analisar uma situação problema cotidiano. Então, a gente quer analisar, a gente veio abastecer um carro, tá bom? Então, para abastecer o carro, a gente precisa de álcool e gasolina. Minha calculadora tá por aí?
a gente hoje em dia vamos analisar quanto que está o preço do etanol e da gasolina. Tô meio por fora, mas assim, mais ou menos. O etanol está por volta de 2,80 o etanol. E a gasolina está por volta de 3,59, 3,39, tá bom? Então, quando você pega o valor do álcool e divide pelo valor da gasolina, ele dá um valor. Quer ver? Então, ó, vamos supor que fosse 2,80 e 3,59. 2,80 dividido por 3,59. Dá 0,77. Tá bom? Guardem esse valor por enquanto. Tá bom? Então, sempre você divide o valor do álcool pelo da gasolina. Mas você sabe por que você divide? Você sabe que o carro não anda, não tem o mesmo aproveitamento no álcool e na gasolina. O carro anda menos no álcool. A gente pode analisar diversos fatores. Por exemplo, os mecânicos dizem que a questão é você deve abastecer cerca de 3 vezes com um combustível e 1 vez com outro. Porque a gasolina, ela favorece a questão da maior produtividade do motor na questão de queima. Mas os motores são feitos para adaptar, quando eles são flex, eles são adaptados, são feitos com o álcool, para substituir pela gasolina quando você tiver a gasolina. Então eles são adaptados para o álcool. Então a limpeza dele, dos bicos, ali as limpezas, são feitas mais na questão do álcool. Então você precisa também rodar com o álcool, tem tudo isso. Mas no inverno, um dia como hoje, de vez em quando não pega o carro cedo. Os carros novos, que são com injeção eletrônica, eles têm uma adaptação lá da temperatura. Então, às vezes ele não injeta a gasolina, às vezes está faltando gasolina, a pessoa esqueceu de colocar gasolina para injetar, para iniciar a combustão, porque o álcool não pega fácil assim no inverno. Então a pessoa fica em dúvida e a pessoa abastece só com gasolina, só com álcool. Pode acontecer. Questão ambiental também. A gasolina, ela tem 8 carbonos, então libera 8 moléculas de gás carbônico, que nós estávamos olhando na reação ali em cima. E o etanol é ET, quer dizer que libera 2 átomos de carbono. Então, de 2 para 8, o etanol é 4 vezes menos agressivo por mol de gasolina. Mas a gasolina, ela é 70% mais eficiente a queima dela do que o álcool, tá bom? Por litro. Isso acontece, comprovado cientificamente que acontece. Então, pega o álcool puro, pega a gasolina pura. Vamos supor que o carro, em média, o carro anda 10 litros na gasolina, anda 7 no álcool. Se for isso mesmo, que é isso que é determinado uma média dos automóveis que nós temos, nós analisamos assim. Você divide o preço do álcool pelo da gasolina. Se ele der menor que 0,70, vale a pena o álcool, o etanol. Se ele der maior que 0,70, vale a pena a gasolina. Então, isso que é interessante que vocês saibam, tá bom? Então, aqui deu 0,77 no meu exemplinho, vale a pena a gasolina. É isso que tem um exercício lá para vocês fazerem. Eu passei os preços hipotéticos do etanol e da gasolina, tá? Eu coloquei lá R$ 2,03,40, né? R$ 2,03,40. Para você analisar se vale a pena o etanol ou se vale a pena a gasolina, tá bom? Qual deles que está valendo a pena? O etanol lá, o álcool, 2,20.